Aqui tem uma explicação que eu gostaria de apresentar, né? Para não parecer que a nossa análise é muito unilateral, que é a seguinte. A direção da CUT, ela considera que a força sindical está dividida. Existe uma ala da força sindical que é a favor do Paulinho e uma ala da força sindical que seria contra o Paulinho. Bom, isso daí não é mentira, é fato, né? A força sindical está dividida e eu acho que está dividida até bem mais profundamente do que a gente imagina. Essa ala da força sindical que se opõe ao Paulinho, no entanto, realiza uma oposição que é uma oposição, em grande medida, formal, né? O representante da força sindical discursou no ato de 1º de maio, foi vaiado também, e aí ele se defendia no microfone falando que não, essa aqui não é a força sindical do Paulinho, isso aqui é outra ala da força sindical. Só que tem um detalhe que o Paulinho é presidente da força sindical. Então, aquela força sindical também é do Paulinho. Toda a força sindical é representada pelo Paulinho como presidente da força sindical. Nós consideramos um erro essa avaliação pelo seguinte, não é porque quando as pessoas estão divididas, que a gente deve ter uma política diplomática com relação a uma determinada ala. Por que a força sindical está dividida? Porque a direção da força sindical é muito direitista. A direção da força sindical apoiou o golpe, e o golpe foi um ataque muito brutal contra os trabalhadores. A relação da força sindical com os trabalhadores é uma relação meio abstrata, porque a força sindical não é uma central sindical que organiza movimentos de luta. Ela trabalha, na maioria dos seus sindicatos, abertamente em favor dos patrões. Quem conhece o movimento sindical sabe que é exatamente assim. Eles têm alguma base pequena nas fábricas, que são alguns trabalhadores que se aproximam da força sindical para entrar na diretoria do sindicato. Se todo sindicato, pelo fato de ser sindicato, sempre tem um conjunto de pessoas que se aproximam do sindicato, né? No caso da força sindical, é bem menos gente do que no caso de outros sindicatos que são mais ativos. Os da força sindical são muito mais paralisados do que a média dos sindicatos em nível nacional. Mas mesmo nessas condições, é evidente que vários sindicalistas estão sofrendo a pressão dos acontecimentos e dos trabalhadores. Eles estão com medo da situação que possa ser causada, né, se eles apoiarem as políticas do governo Temer. Então, logicamente, que isso daí divide a força sindical. Agora, a divisão não é uma questão ideológica, não é que há direções que sejam democráticas ou pessoas que têm uma posição política excepcional. A divisão é resultado de uma pressão da base. Esse é o fator fundamental. Se a divisão é resultado de uma pressão da base, o que caberia a CUT fazer e a esquerda fazer é aumentar essa pressão para que a força sindical rache. E não ficar convidando a força sindical, que é dirigida pelo Paulinho, golpista, para os atos. Porque quando você faz isso daí, ao invés de você estimular a diferenciação de opiniões dentro da força sindical, o que você está fazendo é impedir essa diferenciação. Então, por exemplo, você convida um elemento da força sindical para falar em Curitiba. Aí o povo vai. Daí o cidadão fala que ele não é da força sindical do Paulinho. Não adiantou, não resolveu muito o problema dele essa declaração. Essa é bem a verdade. Aí se o pessoal para de vaiar, o que acontece? Você está dando, né, um passaporte para a força sindical penetrar no movimento contra o golpe, apesar de que a força sindical é a favor do golpe. Quando você vai, o cidadão que foi lá falar, ele olha e fala, o negócio está feio. De repente não é o caso de eu ficar nessa força sindical aqui. De repente não é o caso de aceitar o Paulinho, sei lá, qualquer coisa. Mas se você faz o contrário, se você não pressiona, o que acontece?
o Paulinho toma conta da ala supostamente dissidente, né? Então, essa é uma política totalmente equivocada, mesmo com essas considerações, e nem falar, isso falando da ala semidissidente da Força Sindical. Agora, nem falar do caso do Aldo Rebelo, que é candidato do Paulinho da Força. Porque aí ele não é ala dissidente, ele é o candidato oficial do Solidariedade. Ele é o candidato do Paulinho. Convidar já o candidato do Paulinho a falar no ato,